Hulk próximo das Laranjeiras, Hulk próximo do Fluminense, é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Teve uma reviravolta no mercado ontem à noite. A princípio, nos vídeos de ontem, live de ontem, o Hulk estava um pouco longe do Fluminense, mas teve uma reviravolta, é disso que a gente vai falar, tá? A gente vai falar de Hulk, da novela Savarino também, que esse deu uma esfriada em relação ao Fluminense, mas ainda tem bastante possibilidade dele chegar em Laranjeiras, e também falar sobre quem não tem muita possibilidade de chegar em Laranjeiras, que esse é o Dória, né? Roda a vinheta que tem muita coisa pra gente falar nessa quinta-feira. Antes de começar a fazer aquele pedido para vocês, primeiro aquele agradecimento, tá? Falta um pouquinho para a gente bater 20 mil inscritos, falta 200 pessoas. Então, por favor, primeiro agradecer a todo mundo que está se inscrevendo e pedir, por favor, para você se inscrever no canal, inscreva-se aqui, dá essa moral aí. Também deixa o like, porque aí o YouTube entende que você está gostando do conteúdo. Vai lembrar aqui no canal Gol de Barriga tem vídeo sobre o Fluminense todos os dias e também tem live de segunda a sexta. Aliás, hoje, como vou gravar canal 20 ali, Bonox, na hora do almoço, a live de hoje vai ser depois do Giro de Jornada, 8 horas da noite. A gente espera vocês aqui para trocar uma ideia e espero com atualizações. E por que atualizações? Porque tudo mudou em relação ao Hulk, né? Ontem, vamos contar a ordem das coisas de ontem, né? Ontem, para quem não sabe, eu também faço parte ali do time que faz live do GE, o Projeto Voz da Torcida, representando o Fluminense. Tava na live com o pessoal do GE ontem de manhã, e aí Marcelo Neves trouxe a informação que Fluminense não vê negociação por Hulk como encerrada e monitora imbróglio entre Atlético Mineiro e o atacante. Posicionamento do atacante, as postagens nas redes sociais, né, não é visto como ponto final nas tratativas e o clube mantém os esforços na negociação. Internamente o entendimento é de que a negociação não está encerrada. Mário Bittencourt é quem está à frente das tratativas com o staff do jogador e aguarda o desfecho do imbróglio para saber como poderá atacar. Essa foi a informação que a gente passou o dia de ontem, né? E com essa informação já vem alguns questionamentos que a gente pode trazer aqui. Primeiro, que era uma coisa meio óbvia, mas vale a gente citar aqui o vídeo, que o Mário Bittencourt está à frente, né? O Mário Bittencourt que não é mais presidente do Fluminense, mas a gente sabia já, foi falado na campanha do Matheus Montenegro que o Mário Bittencourt trabalharia na gestão. A gente ainda não sabe qual o cargo, mas dá para ver que ele vai ser o homem à frente do futebol, né? Isso não estou trazendo nenhuma opinião aqui, mas é uma informação. Claramente ele vai ser o cara que vai tocar o futebol. E a segunda coisa é que aí a torcida entrou, vou ser bem sincero, mas que eu repito muito aqui no vídeo, a ideia aqui do canal, eu não sou jornalista, eu não trago apuração, a minha ideia é sempre trocar uma ideia com vocês e passar o meu sentimento de torcedor. E meu sentimento na hora, o primeiro foi, cara, que bom, ainda existe a chance do Hulk chegar. E o segundo foi, cara, a gente vai esticar essa corda até quando? Porque e se o Hulk não vier? A gente precisa de um plano B, precisa de um centroavante. Mas aí na noite de ontem, antes de dormir ali, Joana de Assis soltou, jornalista do GE, Atlético Mineiro, Hulk e Fluminense. Clubes abrem conversa direta para decidir o futuro do atacante. O Galo quer uma compensação financeira para liberar o jogador, dirigentes negociam termos de possível transferência. Na terça-feira, Rafael Menin, um dos donos do Atlético Mineiro, né, conversou com Mário Bittencourt, ex-presidente do Fluminense e colaborador atual da diretoria. O acionista do Galo avisou que aceitaria negociar o jogador, a parte importante, tá? O acionista do Galo avisou que aceitaria negociar o jogador desde que uma compensação financeira fosse feita ao Clube Mineiro. E para fechar aqui, uma parte que eu achei interessante que vale a gente comentar, é que a multa rescisória do Hulk para deixar o Atlético hoje é de 60 milhões de reais, aproximadamente 10 milhões de euros. Há, no entanto, a possibilidade de flexibilizar esse valor para que os clubes cheguem a um consenso. Vamos agora, a minha informação está entregue e eu vou dar agora a minha opinião. Você que está acordando essa quinta-feira em trabalhar, eu vou dar a minha opinião e quero a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Primeira coisa é que claramente tem aí uma guerra de narrativas, teve uma guerra de narrativas, né, para falar no passado, né? Qual foi? A diretoria, os donos do Atlético Mineiro, vazaram para a imprensa a proposta da estátua, a proposta de porcentagem da SAF, a proposta do documentário, para ir para um lado de, olha, nós amamos muito o Hulk aqui para ganhar a torcida. O Hulk depois vazou a narrativa dele e falou, os caras queriam me aposentar, não tinha proposta nenhuma, a proposta do Fluminense era melhor, mas eu ainda amo o Galo, vou cumprir meu contrato, para fazer a narrativa dele. Depois que os dois deram, entre aspas, o showzinho dos dois lados, né? E aí começaram a negociar a brincadeira. A impressão que eu tenho é essa, isso não é informação, obviamente, é a minha leitura do que aconteceu, né? E aí, a gente precisa debater algumas coisas. É um valor muito alto.
O Fluminense não tem 60 milhões para dar no Hulk e o Hulk não vale 60 milhões hoje. Não é porque o que ele apresenta, porque o Hulk tem 39 anos, vai fazer 40 anos nessa temporada. Apesar de eu ser muito a favor da chegada do Hulk, eu vou falar um pouco sobre isso, mais sobre isso, o Fluminense não tem 60 milhões e não tem que dar 60 milhões. Mas é a hora da diretoria do Fluminense agora ser criativa e conseguir desenhar essa proposta, até porque já informaram que vão flexibilizar esse valor. E aí tem dois pontos aí, né, quando vamos sentar na mesa. O Menin, hoje Menin, sei lá, né, e o Mário Bittencourt, tem dois lados aí. A diretoria e os donos do Galo sabem que o Fluminense precisa de um camisa 9 para essa temporada, porque eles sabem, o dono do Cruzeiro sabe, o dono do Flamengo sabe, todo o dono, né, pra vocês entenderem. Todo mundo sabe isso. Até porque foi uma temporada que marcou muito as atuações, ou a falta das atuações do nosso centroavante. Mas, do outro lado também, o Fluminense sabe que não tem clima nenhum do Hulk continuar. O Hulk não se dá com o Sampaoli, o Hulk está com problema com a diretoria, não existe ambiente para ele ficar no Atlético Mineiro. E aí os dois têm que negociar isso. Primeiro que já tem a parte de flexibilizar. Então, sendo bem sincero, eu acho que essa brincadeira vai sair um pouco cara para o Fluminense. Porque a gente está falando de 60 milhões. E aí eu vou, de verdade, eu vou para um lado aqui, e eu vou dar minha opinião, tá? E quero a opinião de vocês também. O Fluminense gastou 5 milhões de euros, eu vou arredondar, porque alguns foram 4, alguns foram 4,6, alguns foram 5,2, sei lá. 5 milhões de euros, tá? 30 milhões de reais. Com Santi Moreno, com Lescano, com Soteldo, com Canóbio. O Hércules foi um pouco menos, mas é que o Hércules foi um bom jogador e o Canóbio também. Vou colocar esses três aqui. Mas eu queria dizer que o Fluminense banalizou os 5 milhões. Bernal também brincou nessa faixa aí. O Fluminense banalizou na última temporada os 5 milhões. E assim, de 5 milhões, os 5 milhões me agrada mais o Hulk do que boa parte desses jogadores que eu falei. Não todos, né? O Hércules, por exemplo, não, mas vocês entenderam. Não acho que vai ser isso tudo, tá? Eu chutaria aqui, isso é um palpite, que o Fluminense vai gastar em torno de 3, 4, eu acho. É um chute meu, mas o salário do Hulk é muito caro. Mas, sinceramente, gente, eu preciso ser sincero com o meu sentimento ali. Tava desesperado, pô. Eu falei isso ontem na live, anteontem, né? Quando tem os stories ali do Hulk, eu falo isso. Eu descobri quando o Hulk sinalizou que não viria para o Fluminense, eu descobri que eu quero o Hulk mais do que eu achei que eu queria. E não é nem só pelo Hulk. É porque é o medo de quem a diretoria vai trazer. Porque se não gastar 5, 4 no Hulk, 3, 5, que seja, vai gastar 3, 4 no centroavante que é uma aposta. E esse centroavante que é uma aposta vai ser o centroavante que vai chegar depois do Everaldo, muito pressionado, o centroavante que vai chegar depois da recusa do Hulk. Ele vai sustentar essa pressão? Pode sustentar. E aí é um mundo maravilhoso. Se o Fluminense trouxer um centroavante de 27 anos da América do Sul, que faça 30 gols na temporada, 25 gols na temporada, jogue pra cacete, parabéns. Mas eu acredito que vai acontecer, porque essa diretoria procurou o Rafael Navarro. Então, de verdade, hoje e é a minha opinião, posso estar errado, eu, como muitos, já achei que o Germancano não era esse grande jogador quando o Fluminense trouxe, e achei que não valia a pena trazer o Germancano, e foi o cara que mais me fez feliz usando a camisa do Fluminense. Então, a gente está aqui para botar a cara e errar. Todo mundo, acho que todo torcedor tem isso, né? Acho que é do direito do torcedor errar e faz parte. A diferença é que a gente tem uma câmera aqui gravando nossas opiniões. Então hoje eu quero o Hulk, tenho expectativa que o Hulk mude o nível do Fluminense para a próxima temporada, para essa no caso, né? Espero que se acerte, acho que hoje já temos muitas novidades, porque o Hulk quer adiantar a vida dele também, a diretoria do Galo quer adiantar a vida dela também, e o Fluminense precisa mais ainda adiantar a nossa situação centroavante. Até porque hoje o time principal se apresenta para treinar. Então a gente precisa decidir isso o mais rápido possível. E se tiver alguma novidade, a gente vai falar aqui sobre o Hulk, né? Mas temos novidades também. Quero comentário de vocês sobre o Hulk. Se você quer também, como é que está a sua situação, se você gostou dessa notícia de ontem à noite. Mas temos notícias que talvez a gente não seja tão positiva para quem quer o Savarino no Fluminense, que a gente vai falar agora do Savarino. Vamos falar do Savarino, que o Hulk se aproxima de Laranjeiras, Savarino se afastou um pouco, mas ainda acho que está próximo do Fluminense, tá? Mas se afastou sim um pouco com as informações de ontem que a gente teve. Vamos na ordem? Também no podcast do GE, informação do Marcelo Neves, que internamente o Fluminense esperava concretizar toda a situação do Savarino entre sexta e sábado.
e o que a gente tinha antes disso é que Fluminense e Botafogo estavam acertados já, ela só dependia do sim do Savarino, né? Negociação envolvendo o Wallace Davi e tudo isso. Ontem, Savarino chega ao Rio de Janeiro na tarde, se apresenta ao Botafogo, porque ele é funcionário do Botafogo e tem que se apresentar, faz exames e avaliação ali no Botafogo, e até aí, sem surpresa nenhuma, mas o Botafogo posta as imagens dele. E aí a galera fica meio tensa de tipo, pô, você vai liberar o cara porque postou, né? Mas o Botafogo fez isso com o Vitor Santos. Mas o Botafogo fez isso com o Júnior Santos na temporada passada também, e logo depois ele foi pro Galo. Então não tem como a gente garantir nada. E aí vamos às informações, né? O jornalista João Pedro Fragoso, Jornal Globo, ele posta que depois dessa imagem que sem acordo com o Fluminense, Botafogo recebe Savarino sem conversar sobre venda. Clubes ainda negociam detalhes de possível acordo. Ou seja, a matéria do GE, até da própria Bárbara Mendonça, hoje que soltou, e do Giba Pérez, Bárbara Mendonça que com o Botafogo, Giba Pérez e o Fluminense, ainda confirmaram que tem um acordo entre Fluminense e Botafogo. E aí a gente ficou na dúvida como torcedor. Mas na noite de ontem, o jornalista Wellington Arruda, que cobre Botafogo pelo site fogão.net, que é um site que cobre Botafogo há muito tempo, botou que Martim Anselmi, que era técnico do Porto e agora é técnico do Botafogo, né? Um técnico novo de 40 anos ali que chegou para assumir o Botafogo nessa temporada, quer observar o Savarino nos treinos de Botafogo e planeja conversa com o Meia. Aí esse ponto eu olhei e falei, isso aí pode começar a complicar, porque a gente sabe que o Savarino quer ficar no Botafogo. O Savarino quis ficar desde o começo do Botafogo. O Botafogo não quis o Savarino. Por estar precisando de dinheiro, porque, sei lá, acha que não vale a pena, mas a situação é essa. E aí, logo depois, no final da noite, o João Pedro Fragoso postou uma nova matéria falando que Savarino solicitou e teve uma reunião com a diretoria do Botafogo e o técnico Martim Anselmi sobre o futuro e a proposta do Fluminense. Ele conversou com membros do seu staff, ele vai conversar com os membros do seu staff familiares para definir sua decisão até sexta-feira, tá? O encontro entre as partes aconteceu após o treino, o jogador solicitou a reunião para ouvir do técnico argentino qual seria o seu papel no time ao longo do ano e também informou aos dirigentes que o Fluminense ofereceu para contratá-lo. Ou seja, o Savarino sentou com o Anselmo e falou, e aí, você vai me usar nessa temporada? Você quer me usar? Você quer que eu jogue aqui? Não quer? O que é normal. O Savarino falou, o Fluminense está me oferecendo isso aqui, aumento, segundo o Vene Casagrande, aumento de salário e um contrato de 4 anos. Mas eu quero ficar aqui. E aí? Isso prova que ele quer ficar lá. Mas as informações que a gente tem é que o Botafogo não quer, que o Botafogo, as fontes ainda mantêm que o Botafogo e o Fluminense estão acertados, depende só do sim do Savarino, que, segundo a apuração aqui do João Pedro Fragoso, do Jornal o Globo, vai responder até sexta-feira. Então, acho que o Fluminense já ainda vai trazer o Savarino, tá? Porque acho muito difícil o cara querer ficar ele quer. Ficar num lugar onde a diretoria não quer. Então, acho que a tendência é ele vir jogar no Fluminense. Mas, sem dúvida, talvez no treino de amanhã, no treino de hoje, de amanhã, o Anselmo Ramon acha o Savarino muito foda e vai falar, cara, irmão, quero você aqui, vai falar com a diretoria, cara, cancela isso, pode acontecer. Então, acho que o Savarino se afastou. Eu ainda sou a favor do Savarino. Eu acho que se nessa janela a gente fechou com Arana e fechou com James, se a gente fechar com Hulk e Savarino, é trazer um zagueiro, apertar a mão e falar, cara, vamos para a temporada e eu estou iludido se isso acontecer que vai ser uma boa temporada. Mas às vezes a gente precisa de um zagueiro. E tem que fechar com o Savarino e fechar com o Hulk, né? Essa parte é importante. Mas fechando tudo isso. Porque assim, o que acontece? Se a gente não fecha com o Savarino e o Hulk, me lembra até um pouco a temporada de 25, né? De que a temporada é boa no sentido que, a gente chega à semifinal do Mundial, semifinal da Copa do Brasil, 5ª colocação do Brasileirão, mas a reta final é frustrante, porque a gente tem a chance de ganhar a Sul-Americana, teve chance de ganhar a Copa do Brasil e não conseguiu ganhar. Então ia aparecer essa janela, tá aparecendo boa, mas na reta final, Hulk não vem, Savarino não vem, e a gente é de Rafael Navarro, e não vou bater no Léo Chu de novo, mas acabei batendo aqui, né? Então espero que o Fluminense feche com esses 2 jogadores e depois consiga focar no zagueiro, tá? Acho que, sem dúvida, é um começo muito bom de temporada se isso acontecer, lembrando que as coisas estão mudando, né? Pô, filho, você só faz vídeo para falar do Savarino e do Hulk. Mas as notícias até agora são do Savarino e do Hulk. Se o Fluminense vier com uma notícia do Salah, se o Fluminense vier com uma notícia do Alejandro, eu vou falar do Alejandro e do Salah.
Mas aí não depende de mim, depende do Fluminense de quem tá apurando. Então, vamos falar do último assunto, que é rapidinho para fechar esse vídeo, já tá ficando muito longo, né? A última notícia é bem rápida para fechar o vídeo, tá? É sobre o Dória, o zagueiro Dória de 31 anos, que joga no futebol mexicano, que, segundo o Alexandre Ernest, jornalista do Rio Grande do Sul, postou nas suas redes sociais: Dória deve fechar com o Fluminense e o Inter segue sendo pressionado para vender o titular do meio de campo. Te conto isso no canal, ele explicou no canal dele, né? Ele já tinha trazido essa notícia através do Bolívar, que falou no canal que ele participa. E aí, só contar a narrativa disso tudo, né? Também no podcast do GE, teve tudo nesse podcast do GE, né? Um seguidor, um inscrito, mandou um superchat, mandou uma pergunta, perguntando sobre o zagueiro Dória e sobre o Léo Duarte. O jornalista Giba Pérez, que estava na mesa do podcast, respondeu: cara, o Léo Duarte eu não ouvi falar e o Dória já foi oferecido e o Fluminense não quer. O Giba respondeu isso, só para contextualizar, antes do Alexandre Ernest soltar isso hoje. Então ele não estava respondendo ali, ele só respondendo o jornalista, né? Ele só respondeu uma pergunta do chat. Porém, ele botou, o Giba explicou isso nas redes sociais dele, o Giba Pérez, e ele foi apurar de novo. Para não deixar nada em aberto, voltei a questionar sobre. A resposta foi que não existe a menor chance do jogador atuar pelo Fluminense em 26. Ou seja, não temos Dória em 2026 e ponto, e acho uma decisão certa do Fluminense. Não, porque assim, por 2 pontos. Um, que o Dória está se oferecendo no mercado de uma forma maluca. E aí, eu, e acho que vocês também, vocês podem até comentar aqui, você fica desconfiado, né? Um cara que tá desesperado se oferecendo para jogar assim, e não é nem no off, né? No off às vezes é normal. O cara bater na porta do time e falar: pô, posso jogar aí? Falar com os empresários ali. Falando abertamente. Então, assim, isso me preocupa. E o segundo é que eu fiz um vídeo anteontem, já tô perdido sobre isso, quando pintou a primeira vez o nome dele. O Dória joga, assim, o Dória sobe com destaque no Botafogo, depois meio que some, ninguém acompanha ele, tá 10 anos no futebol mexicano, e um futebol que joga em média 35 jogos por temporada, o time dele, o Atlas ali, né? E ele jogou 30 jogos em média. Então é um cara que fisicamente eu acho que ia sentir muito o futebol brasileiro e não é um cara que me agrada. Para mim, o Fluminense tem que ir atrás do zagueiro titular e esse nome não é Dória, tá bom? Galera, mais uma vez, tá? Se inscreve no canal, por favor, deixa o like. Espero que o Hulk feche, Savarino feche. Acho que pra gente começar uma temporada feliz e com expectativa de taça. Acho que a gente quero colocar mais uma taça aqui pra gente poder comemorar, tá? Hoje, 8 horas da noite, tem live aqui no canal. Espero vocês, 8 horas. E claro, se tiver uma atualização aí durante a tarde, ali na hora do almoço, durante a tarde, eu faço um vídeo aqui pra vocês, tá? Tamo junto, até a próxima, valeu. Quem puder hypar o vídeo também e quiser virar membro, ajuda muito, tá? Tamo junto, até a próxima.